Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que às vezes gera um pouquinho de confusão, tá? Muitos alunos não entendem para que serve, como é que acontece, enfim. Mas por que a gente vai conversar sobre isso? Porque é super importante que vocês tenham esse conhecimento como base, porque esse assunto vai ser abordado em diversas partes da fisiologia. Cardio, neuro, endócrino. Então é muito importante que vocês tenham essa base para que quando chegar lá mais para frente, vocês consigam entender toda a fisiologia, né, desse sistema com um pouco mais de facilidade, tá bom? E qual que é esse tema, esse tópico tão misterioso, Raquel? Potencial de ação! Ê! Tem muita gente que, infelizmente, torce o nariz, né? Ele é um pouquinho, não vou dizer complicado, mas assim, se for tentar decorar, realmente ele vai ficar bem obscuro, né? Então, vamos tentar entender como que ele acontece e que a gente chega lá num entendimento melhor com relação a isso, tá bom? Mas, primeiro, toca a vinheta aí. Então, gente, vamos lá. Potencial de ação, né? Nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, uma imagem que mostra o líquido extracelular e o líquido intracelular. Nós temos diversos íons, alguns outros componentes, glicose, aminoácido, colesterol, enfim. Tanto no líquido extracelular quanto no líquido intracelular. Qual que é Você sabe a diferença entre líquido e leque? a concentração deles, tanto extra quanto intracelular? Percebam, por exemplo, sódio, potássio, cloreto, a gente tem uma grande diferença deles de concentração com relação aos dois meios, né? Intra e extracelular. E essa diferença na quantidade, na concentração desses íons, nos gera um gradiente eletroquímico na nossa membrana. Então tá aqui, ó, nessa imagem da direita, a gente tem uma membraninha bonitinha aqui, e a gente tem, então, essa membrana, ela está polarizada. Raquel, o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que ela tem mais cargas negativas, ela está mais negativa no meio intracelular e mais positiva no meio extracelular. Então, ela tem essa polaridade. E aí, esses íons, eles vão ficar, ou o sódio, por exemplo, a gente vai ter mais no meio extracelular e o potássio, por exemplo, mais no meio intracelular. E como que esses íons conseguem atravessar a membrana? Eles não conseguem atravessar livre, leve e soltos, porque até porque se conseguissem, o sódio, ele está sempre doido para entrar, por quê? Porque lá dentro está muito negativo. Ele quer ir a favor do gradiente de eletroquímico dele, só que ele não consegue. Ele só vai conseguir atravessar, né, percorrer o extra para o intra ou, né, o intracelular para o extracelular, graças a proteínas carreadoras que nós temos inseridas nas nossas membranas. Então, a gente tem diversos tipos de proteínas carreadoras, né, canais. Nós temos, ó, proteína canal, que faz difusão simples. Nós temos outras proteínas carreadoras que fazem, né, a troca, por exemplo, desses íons a favor do seu gradiente de concentração, e aí, por exemplo, não precisa, né, de um gasto energético para isso. O sódio, por exemplo, está lá doido para entrar. Se um canal de sódio se abrir, ele vai entrar livre, leve, solto, feliz da vida. Agora, claro que a gente tem transportes contra o gradiente de concentração desse íon. Aí, como a gente está empurrando contra, a gente precisa gastar energia. Então, são transportes ativos que a gente chama, né? Então, assim, existem diversas dessas proteínas e são elas que permitem ou não o transporte, a passagem desses íons, e assim a gente vai mantendo essa membrana polarizada ou não. Tudo bem? Então, olha lá, de novo, ó, aqui uma membrana polarizada, e quando a gente tem alguns estímulos, por exemplo, existem alguns canais que são dependentes de ligante. Então, chega algum ligante, liga naquele canal e ele se abre, e aí permite a troca desses íons. Existem outros canais dependentes de voltagem, por exemplo, canais dependentes de ATP, que dependendo da concentração de ATP,
a relação, né, ATP, ADP dentro da célula, eles se abrem e permitem, então, a troca desses íons, tá? Mas, independente do tipo do canal, tá? Não vamos entrar aqui em tantos detalhes, a troca destes íons vai deixar essa célula que antes era polarizada em uma célula despolarizada. Olha aí a despolarização que a gente tanto comenta, né? Raquel, que raios é essa despolarização? Me explica. Nada mais é do que a inversão dessas cargas. Como antes era mais negativo dentro e positivo fora, então a célula, a membrana estava polarizada. Quando a gente despolariza, quando a gente inverte estas cargas, a gente tem uma despolarização, certo? Então olha lá, está mais positivo dentro e mais negativo fora, a gente inverteu. Então a despolarização, esse nome que muitos alunos, professora, eu não entendi até hoje o que é. Nada mais é do que essa inversão de cargas, uma membrana que antes estava lá, né, polarizada, direitinho, ela se despolariza para permitir, né, que ocorram diversos outros sinais nas células para que as células consigam se comunicar entre si. Então, olha só, o potencial de ação, ele é dividido em algumas etapas. Você sabe quais são as etapas do potencial de ação? O potencial de membrana, certo? E aí a gente tem o que a gente chama de potencial de repouso. Então, uma membrana de uma célula, ela tá lá polarizada, bonitinha, ela tem o seu potencial de repouso. Então, tá lá, de boa, numa nice, certo? E aí, por exemplo, a gente tem canais de sódio dependentes de ligante. Chega o ligante, liga nesse canal de sódio e o que o canal faz? Se abre. E o sódio que estava doido para entrar na célula, ele começa a entrar. E aí o que acontece? Olha lá, começa esse potencial de membrana a ficar mais positivo, mais positivo, mais positivo, até chegar no que a gente chama de limiar. Quando chega no limiar, aí aqueles potenciais, olha só a doideira. Ai, que loucura! Aqueles canais de sódio dependentes de voltagem, chegou no limiar deles, opa, tá na hora de abrir, galera, vamos abrir. E aí abre aquela porteira para o sódio que estava doido para entrar. E o sódio entra feliz da vida. E olha o que acontece com esse potencial de membrana, vai ficando cada vez mais positivo, mais positivo, mais positivo, mais positivo. Este processo aqui é o que a gente chama de despolarização, até chegar em um pico de despolarização, no qual a gente tem um potencial de membrana que permite com que aqueles canais de sódio, dependentes de voltagem, que se abriram antes, eles se fechem. E aí o que acontece? Acontece também a abertura de canais de potássio dependentes de voltagem. Raquel, por que até agora esses canais de potássio não se abriram? Porque ele estava esperando chegar em um potencial de membrana de, por exemplo, aqui nesse gráfico, mais 30. Ele só se abre se o potencial de membrana chegar em mais 30. Opa, chegou em mais 30. Galera, todos aí, canais de potássio dependentes de voltagem, bora abrir, porque a gente precisa, essa célula está muito, a gente despolarizou muito essa célula, né? Ela está muito positiva aqui dentro, né? No meio intracelular, então a gente precisa jogar para fora esses potássios. Então, abrem-se canais de potássio e a gente começa a colocar, o potássio começa a sair a favor do seu gradiente, né, eletroquímico. Então, a gente tem o que a gente chama de repolarização dessa membrana. E aí a gente vai retornando, diminuindo, até chegar aqui no potencial de repouso. Ok, Raquel, mas e por que que a gente continua diminuindo? Se a gente já chegou no potencial de repouso, por que que a gente tem esse processo de hiperpolarização? Então, a célula está hiperpolarizada. Por quê? Porque os canais de potássio que se abriram aqui, ó, no pico, eles só vão fechar depois que a gente passar de menos 70. A gente passa de menos 70, os canais estão lá, abertos. Aí vai menos 80, menos 90, aí sim, opa, tá na hora da gente fechar. E aí esses canais de potássio se fecham. Tudo bem?
Depois disso, para que a gente consiga retornar, né, para o potencial de repouso, a gente tem, por exemplo, a bomba sódio potássio ATPase, que começa a organizar tudo de novo. A gente tem alguns escapes também, né, de sódio através de alguns canais, certo? Mas assim, as fases do potencial de ação são essas. A gente tem o processo, né, até ele chegar ali no potencial de excitação, né, no limiar excitatório, que a gente chama, e aí despolariza. Depois a gente tem o pico de potencial de ação, repolarização e hiperpolarização. Esse processo acontece, gente, em milissegundos. E por que que as nossas células fazem isso? Porque elas precisam se comunicar. Elas têm diversas maneiras de comunicação e uma delas é o disparo desses potenciais de ação, porque aí dispara em um determinado local da célula e isso vai se propagando. E é assim que essas células conseguem, uma das maneiras com a qual essas células conseguem se comunicar entre elas dentro dos tecidos. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre o potencial de ação. Fiquem ligados que nós vamos postar diversos outros vídeos com temas relacionados à fisiologia e à bioquímica, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curtir nossos vídeos, tá bom? Um beijo, até a próxima!